Boa noite, turma. Então, sejam bem-vindos para mais uma aulinha de termodinâmica. Hoje nós vamos dar continuidades aos dispositivos que nós vimos que funcionam sob regime permanente. Só relembrando que o processo em regime permanente é aquele que não varia de acordo com o tempo. Então, as propriedades elas permanecem constantes. Estamos na aula 13, ainda no capítulo 5, e agora vamos falar sobre turbinas e compressores. Então, aqui tem um desenho de uma usina hidrelétrica, mas tanto na usina hidrelétrica quanto na usina a vapor ou a gás, o dispositivo que aciona o gerador elétrico é a turbina. Então, à medida que o fluido escoa através dessa turbina, trabalho é realizado nessas pás que estão presas ao eixo. Como resultado, o eixo vai girar e a turbina vai produzir trabalho. E como ela produz trabalho, ela também produz potência, que nada mais é que trabalho por unidade de tempo. As transferências de calor nas turbinas em geral, ela pode ser considerada desprezível porque ela é bem isolada. E as velocidades de escoamento nas turbinas são muito altas e o fluido sofre uma variação bem significativa na energia cinética. No entanto, essa variação ela é muito pequena em relação à variação de entalpia, então, geralmente, ela pode ser desprezada. As variações de energia potencial são desprezíveis nesse caso. Para os compressores, então, assim como as bombas e ventiladores, eles são dispositivos utilizados para aumentar a pressão do fluido. O trabalho é fornecido a esses dispositivos por uma fonte externa por meio de um eixo, e assim eles vão consumir trabalho. Se eles consomem trabalho, consequentemente, eles consomem potência também. Então, o ventilador, por exemplo, ele aumenta a pressão de um gás e ele é usado para movimentar esse gás. A bomba ela funciona de forma parecida com os compressores, mas ao invés de líquido, ela trabalha mais com líquidos ao invés de gases, certo? E a transferência de calor é desprezível a menos que tenha um resfriamento intencional e as velocidades são, em geral, muito baixas. Não causam variações significativas na energia cinética e as variações de energia potencial também são desprezíveis. Aqui já entrando com um exemplo para uma compressão de ar por um compressor. Então, eu tenho ar a 100 kPa e 280 Kelvin comprimido com regime permanente até 600 kPa e 400 Kelvin. O fluxo de massa de ar é 0,02 kg por segundo e ocorre uma perda de calor de 16 kJ por quilo durante o processo. Assumindo que as variações da energia cinética potencial são desprezíveis, determine a potência de entrada necessária para esse compressor. Então, aqui tem o esquema do desenho com todas as variáveis descritas. O meu escoamento ele se dá em regime permanente. Eu não tenho variação de massa no volume de controle. Não tenho variação de energia também nesse volume de controle, por ser permanente. O gás aqui é ideal porque ele está a uma temperatura mais alta e uma pressão mais baixa em relação aos valores críticos. E as variações da energia cinética potencial são zero, conforme está no enunciado. Como a gente só tem uma entrada e uma saída, eu posso considerar que o fluxo de massa na entrada vai ser igual ao fluxo de massa na saída, que é igual ao fluxo de massa geral. Então, não preciso usar o subscrito 1 e 2. E o volume de controle vai perder calor e consumir trabalho, conforme está descrito aqui no enunciado também. Iniciamos a resolução pelo balanço de energia. Então, eu tenho aqui a energia que entra menos a energia que sai de um lado e, no total, a variação das energias internas, cinética e potencial. Como eu não tenho variação por ser um regime permanente, aqui vai ser zero. Então, eu posso dizer que o quanto entra, o fluxo de energia que entra, vai ser igual ao fluxo de energia que sai. Certo? Se aqui é zero, eu passo a energia que sai para o outro lado e igualo um com o outro. Lembrando que na aula passada, a energia só poderia ser transferida por calor, trabalho e fluxo de massa, que é essa equação que eu passei na aula de ontem para vocês. Nós temos aqui as contribuições para a entrada, as contribuições para a saída. Mas eu só tenho na entrada o trabalho e a energia interna. Eu não tenho fontes de calor e energia cinética. Então, eu posso cortar a fonte de calor, energia cinética e energia potencial também. Vai me sobrar só isso aqui na entrada.
E já na saída eu não tenho trabalho, mas eu vou ter uma fonte de calor saindo, não vou ter energia cinética, não vou ter energia potencial, posso cortar aqui também. E vai sobrar só o calor que está saindo. E aqui o fluxo de massa e energia interna. Eu vou isolar a potência na entrada, que seria o meu trabalho elétrico, porque é isso que meu exercício pede. E agora, eu tenho o fluxo de massa que o exercício me deu, a quantidade de calor que sai, falta as entalpias. Por ser um gás ideal, eu posso encontrar as entalpias na tabela. Lá na tabela A17 eu tenho os valores para o gás. Então, referenciando cada temperatura, temperatura de entrada e temperatura de saída, eu acho, respectivamente, as entalpias de entrada e de saída. E somente substituo na equação anterior e tenho o valor da potência de entrada, ou trabalho elétrico. E agora tem outro exercício, que seria, o primeiro foi sobre compressores, o segundo é turbina. Então, o meu exercício fala que a potência gerada por uma turbina a vapor adiabática é de 5 MW. E as condições de entrada e saída do vapor são indicadas na figura. Então, compare as magnitudes da variação da entalpia, a variação da energia cinética, a variação da energia potencial. Determine o trabalho realizado por unidade de massa do vapor que escoa na turbina e calcule o fluxo de massa de vapor. Então, algumas considerações que a gente pode fazer, ali na figura já tem todos os dados, percebam que tem os valores de pressão, tem aqui o X, que seria o meu título, tem as velocidades, as diferenças de altura. Então, o meu regime é permanente, eu não tenho variação de massa nem variação de energia no volume de controle. O meu sistema é adiabático e ele quer que eu determine a variação da energia cinética, potencial, entalpia, o trabalho por unidade de massa, que é na letra B, e o fluxo de massa na letra C. O meu volume de controle é a turbina, eu só tenho uma entrada e uma saída, então posso considerar o fluxo de massa como um só. E eu tenho trabalho, velocidade e altura. Então, na entrada, o vapor está superaquecido. E o valor da entalpia eu consigo determinar lá pela tabela A6. Então, aqui eu tenho a pressão, tenho a temperatura, encontro o valor da entalpia correspondente. Na saída, eu consigo deduzir que é uma mistura de líquido e vapor saturado por causa da pressão de 15 kPa. E a entalpia, nesse caso, ela pode ser calculada a partir do título que ele me deu lá no exercício e nós vimos nas aulas anteriores. Então, a gente tem aqui aquela equação para calcular a entalpia num ponto em função da entalpia, isso aqui na mistura, né, líquido e vapor. Em função da entalpia do líquido, a entalpia do líquido e vapor e o título. Eu tenho todos esses valores, então eu consigo encontrar a entalpia na saída por meio dessa equação de título. E agora a variação da entalpia. Eu calculo entalpia na saída menos a entalpia na entrada, já tenho os valores, um tabelado, o outro calculado a partir do título e tenho aqui o valor da variação da entalpia. A variação da energia cinética. Então, a energia cinética por unidade de massa vai ser só a velocidade ao quadrado sobre 2. Como a variação, eu tenho que fazer da saída menos da entrada. Tenho os valores de velocidade, só jogar na equação e tenho aqui o valor da variação da energia cinética. Para a energia potencial por unidade de massa, é só a aceleração da gravidade vezes a altura. Mas como é variação, eu tenho que pegar a altura final menos a inicial. Também tenho todos os valores, substituo na equação e encontro o valor da variação de energia potencial. Agora vamos para a letra B, que é o trabalho por unidade de massa, que vai ser determinado pela equação do balanço de energia novamente. Então, a gente tem a mesma equação, regime permanente aqui zero, fluxo que entra igual ao fluxo que sai. Eu não tenho fluxo de calor, né, durante o processo, então eu tiro toda a parte de calor, tanto do início quanto do fim. E eu não tenho nenhum trabalho inicialmente, então eu posso tirar também o trabalho no início, só deixo o trabalho no final, que sai. Daí aqui eu tenho energia interna, energia cinética e energia potencial para os dois lados, tanto para que entra, tanto para que sai.
Se eu pegar essa equação que sobrou e dividir pelo fluxo de massa, ela inteira, aqui desse lado vai cortar o fluxo de massa, que está em evidência, do outro lado também, e o trabalho que está na forma de potência vai virar trabalho por unidade de massa, que é o que eu quero. Então, simplifiquei a equação dividindo pelo fluxo de massa, e agora eu vou isolar esse trabalho por unidade de massa, que é isso que o meu exercício pediu. Isolando, eu vou ficar com essa equação aqui, que nada mais é do que variação da entalpia, mais variação da energia cinética, mais variação da energia potencial, se eu rearranjar essa equação. Substituindo os valores, eu tenho o valor final aqui do trabalho por unidade de massa. E, por fim, ele quer o fluxo de massa. Vocês lembram que o trabalho por unidade de massa nada mais é do que o trabalho por unidade de massa, descrito na forma de equação aqui. Se eu pegar o fluxo de massa e isolar, vai ficar trabalho por unidade de massa. Já tenho esses valores, substituo e encontro o fluxo de massa final. E vamos ver mais um dispositivo, rapidamente, que seria a válvula de estrangulamento. Vou fazer mais um exercício também. Então, a válvula de estrangulamento, ela é um dispositivo que restringe o equipamento, o escoamento do equipamento e causa uma perda de pressão no fluido. Alguns exemplos conhecidos são as válvulas reguláveis comuns, as torneirinhas, os tubos capilares e os tampões porosos. Tem aqui 3 exemplos. Ao contrário da turbina, elas produzem uma queda de pressão sem envolver qualquer trabalho. E a queda de pressão quase sempre é acompanhada por uma queda de temperatura. Por esse motivo, esse dispositivo de estrangulamento normalmente são usados em aplicações de refrigeração e condicionamento de ar. Esses dispositivos eles são pequenos e o escoamento através deles pode ser considerado como adiabático, ou seja, não tenho perda de calor, uma vez que não há tempo suficiente, nem área suficiente para que ocorra a transferência de calor. Da mesma forma, não há trabalho realizado e a variação da energia potencial, quando tem, ela é muito pequena e pode ser desprezada. Embora a velocidade na saída seja, em geral, considerada mais alta que a velocidade na entrada, em muitos casos, o aumento dessa energia cinética é insignificante. Então, a equação da conservação para esse dispositivo, ela vai se reduzir somente à entalpia. Então, a entalpia, ela quer dizer que a entalpia na saída vai ser igual à entalpia na entrada. Então, esse valor da entalpia, ele vai ser constante. Por esse motivo, essas válvulas elas podem ser chamadas também de dispositivo isentálpico. No dispositivo de estrangulamento com grande área, por exemplo, tubo capilar, a transferência de calor também pode ser significativa nesse caso. O estrangulamento ele vai afetar as propriedades do fluido da seguinte maneira. Então, a gente tem a energia interna mais a energia de escoamento na entrada é igual a energia interna mais a energia de escoamento na saída. Ou seja, esse valor é constante. O resultado final do processo de estrangulamento vai depender de qual dessas duas grandezas, ou energia interna ou energia de escoamento, vai aumentar durante o processo. Se a energia de escoamento aumenta, a energia interna tem que diminuir. O que geralmente acontece quando isso daqui vai levar a uma queda de temperatura. E o inverso também é contrário. Se a energia interna aumentar, a energia de escoamento tem que diminuir. No entanto, para o gás ideal, que a gente viu lá no capítulo 3, ou capítulo 4, não me recordo totalmente agora, mas a gente viu o gás ideal, que a entalpia é em função da temperatura. Então, nesse caso, a temperatura ela vai ser constante, já que a minha entalpia é constante, certo? Durante o processo de estrangulamento. E agora o exercício sobre válvula de estrangulamento, é o último da aula de hoje, fala sobre o refrigerante 134A, que entra num tubo capilar. Então, se ele entra no tubo capilar, eu já sei que a minha temperatura é constante e a minha entalpia é constante, certo? Essas informações eu tirei da aula. Então, ele entra como líquido saturado a 0,8 megapascal e é estrangulado até uma pressão de 0,12 megapascal. O exercício pede para determinar o título no estado final e a queda de temperatura durante esse processo.
Algumas considerações. Então, além de ser um sistema permanente, a transferência do calor vai ser desprezível, a variação de energia cinética vai ser desprezível e o escoamento, como é um processo de estrangulamento, a entalpia vai manter constante. Os dados da temperatura e entalpia podem ser obtidos a partir da tabela A12. Então, eu tenho a tabela para o refrigerante 134A. A partir dessa pressão, eu consigo determinar a temperatura e entalpia. Na saída, eu sei que a minha entalpia é constante, então a entalpia da saída tem que ser igual à entalpia da entrada. Comparando os valores da entalpia na saída com os valores da entalpia do líquido e do vapor, então a entalpia na saída ela vai estar entre esses dois valores, o que me indica que eu tenho uma mistura. Se não está menor do que líquido e não está maior do que vapor, eu tenho as duas fases. Então, nesse caso, eu vou usar a temperatura de saturação, porque eu tenho uma mistura saturada. Para a mistura saturada, a gente já viu no exercício anterior que eu consigo calcular o valor do título a partir dessa equação aqui. O valor da entalpia para uma mistura vai ser em função da entalpia do líquido e da entalpia do vapor menos o líquido. Se eu isolar o valor do título, eu vou ter essa equação, substituindo os valores que eu já determinei anteriormente, eu encontro o valor do título. E a letra B pede a queda de temperatura, que seria a variação de temperatura. Se eu tenho a temperatura 2, tenho a temperatura 1, é só fazer um menos o outro e encontro qual que foi esse valor final de queda de temperatura. E agora nós temos o fórum, são 4 exercícios. O primeiro é teoria e os outros 3 são cálculo. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum auxílio na resolução dos exercícios, estarei no Zoom durante o horário da aula.